Eu estou muito feliz porque eu acho que a gente está ficando mais parecido com Jesus. Amém. Hoje pela manhã nós chegamos aqui na igreja de jet ski. Nós investimos no jet ski essa semana. Foi uma aventura chegar aqui na igreja. Pensa numa água. Bom, vocês viram a água que caiu, né? Passeira, mas assim, aqui dentro parecia que a gente estava atrás de uma cachoeira. Sabe quando você fica atrás de uma cachoeira? E aqui dentro, barulho. E eu cheguei aqui, já tinha uns crentes aqui. O G estava aí, a turminha do louvor, tentando tocar uma. Sei lá que eles alguém tem que tocar, né? Porque não tinha jeito. Barulho era muito. Eu cheguei aqui, eles estavam tocando, vai chover! Nossa, Jesus! Troca de música! Tô brincando, mas eu me surpreendi, porque deu 10 horas, só estávamos nós. Estávamos nós, os trabalhadores do Brasil, né? Os voluntários, aqueles que estavam escalados para estar aqui de manhã. O telão, eu aqui. Boas-vindas. Boas-vindas e a galera do louvor. E aí, 10h10, 10h15, eu falei, galera, vamos ali para a convivência, né? A gente faz um cafezinho e a gente faz um culto ali, um tempo de oração e tal. E aí, para minha surpresa, começou a chegar um carro, depois outro jet ski, depois um veleiro. Uma canoa com os pescadores jogando a rede ali para eles pegarem umas tainhas. E o povo começou a chegar e eu falei, tá cheio de crente nessa igreja. E eu fiquei surpreso que quase que eu come lá na convivência. E me alegrou o coração porque eu falei para que assim, hoje só os crentes vão para a igreja. Com essa chuva, né, com essa loucurada que estava. E fiquei surpreso de ver que tinham ali umas quase 30 pessoas famintas por Jesus. E nem aquela chuvarada, nem nada impediu que elas estivessem aqui. Por isso que eu estou dizendo para vocês que nós estamos ficando mais parecidos com Jesus. Não é, galera? Pelo menos no compromisso, né, no comprometimento, foi surpreendente e foi muito gostoso de manhã. Nós fizemos uma reunião como há muito tempo não fazíamos, né, Gê? Como era na nossa casa. Fizemos uma roda ali, o sofá, e o cafezinho, o bolinho, e foi muito gostoso poder ter um tempo de louvor ali com o violãozinho, e tempo de comunhão, de compartilhar, foi tremendo. E eu me senti muito encorajado, sabe? Porque a gente passa por tantas coisas, mas quando a gente vê o resultado, isso satisfaz, né, a nossa alma e fala, poxa, como está valendo a pena, né? Como tem sido gratificante ver o trabalhar de Deus na vida de cada um, né? E então, se possível, nós sermos mais parecidos com Jesus. E porque eu acredito tanto nisso, eu quero continuar falando sobre isso. Bem, semana passada nós falamos sobre sermos parecidos com Jesus. E hoje então vai ser sermos parecidos com Jesus, parte 2. Amém. Amém? Legal, crente, Adriano. Amém. Glória a Deus. Porque tem muita coisa legal para a gente falar a respeito disso. O Henrique está aqui, foi muito bom mesmo. O Henrique está aí na live? Fala, Henrique, Deus te abençoe, meu irmão. O Henrique estava aí de manhã com a gente. E tem muita coisa para falar sobre isso. E eu acredito que nós temos um pouco de dificuldade de considerar essa verdade. Digo considerar porque talvez quando a gente pensa em Jesus, na vida, na obra dele, na pessoa de Cristo, a gente talvez coloque Jesus num lugar inalcançável, que não é tangível, e por isso
eu acho que a gente tem um pouco de dificuldade de achar que de fato a gente pode se parecer mais com Jesus. Então eu creio que esse é um tema bem relevante para todos nós, até para uma quebra de paradigma e também de mudança de entendimento, de uma metanoia a respeito dessa verdade. E eu acredito que o maior objetivo de vida de um cristão deve ser cada dia mais parecido com Jesus. Eu não sei se você tem algum objetivo na sua vida. É muito provável que você tenha. Mas eu quero te encorajar, eu quero te estimular essa noite a que você considere ter como maior objetivo de vida ser mais parecido com Jesus. Eu diria que o cristão que atinge sucesso na sua vida, ou o sucesso do cristão, é ser mais parecido com Jesus. Amém? Quem quer ter sucesso aí? Se você não quer, eu vou lá com você aí. Você deve estar depressivo. Todos nós queremos, ter sucesso e em várias áreas, de várias formas, mas eu acredito que o maior sucesso que nós podemos alcançar nessa vida é o fato de nós sermos mais parecidos com Jesus, sem sombra de dúvida. Porque é isso que o Espírito Santo está fazendo em nós. Ele está formando, nos levando, trabalhando a nossa vida para que a gente se pareça mais com Jesus. E eu quero continuar nesse tema. Eu quero trazer mais alguns aspectos. Quem sabe para te encorajar ainda mais, para te influenciar ainda mais. Quem sabe eu sou alguma coisa para te influenciar, mas com certeza o Espírito Santo pode te convencer e pode ministrar o teu coração a respeito dessa verdade. E eu quero trazer como base o versículo do Evangelho de João, capítulo 20, verso 21. Evangelho de João 20, 21. É muito provável que você já tenha lido essa passagem. Esse texto se refere àquele momento depois da ressurreição de Jesus, onde Jesus se encontra com seus discípulos por algumas vezes. E em uma dessas vezes, Jesus, antes de dar a ordem para os seus discípulos, que nós chamamos de grande comissão, do Ide, quando Jesus fala Ide, portanto, pregai o Evangelho a toda criatura, ele diz assim. Então Jesus, a Dani está... Travou aqui. A Dani está travada. Não, você não está travada, é o computador, né? Tudo bem, eu vou ler aqui, não tem problema. João 20, 21 diz assim: Então Jesus disse de novo, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Esse versículo, ele revela algo surpreendente sobre o quanto nós podemos ser parecidos com Jesus. Jesus, ele, ao se dirigir aos seus discípulos, ele faz uma revelação surpreendente, principalmente porque nós não consideramos isso ser algo tão real. Mas Jesus, ele fala assim de forma bem direta, ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Essa expressão, assim como, ela significa da mesma forma que, ou a semelhança de. Então o que Jesus está dizendo aqui, da mesma maneira, ou da mesma forma que o Pai me enviou, ou a semelhança da forma como Deus, o Pai me enviou, eu também estou enviando vocês. Eu procurei alguns sinônimos para assim como,
E eu encontrei o seguinte: bem como, tal como também, que nem. Eu gostei do que nem. Imagina Jesus falando assim: que nem o Pai me enviou, eu envio vocês. Manezinho, né, Val? Esse é o Jesus manezinho, né? Que nem. Tal e qual, ou do mesmo modo que, da mesma maneira que, do mesmo jeito que, da mesma forma, a semelhança de. Então é interessante nós pensarmos que Jesus, ao enviar os seus discípulos para viver, porque logo depois dessa passagem, um pouco adiante, vocês percebem que Jesus ele é levado aos céus. Amém? Jesus sai de cena. E agora quem está em cena é o quê? Os seus discípulos. E logo em seguida nós vamos ver a vinda do Espírito Santo e a edificação da Igreja de Cristo. E então Jesus está comissionando os seus discípulos, ou está enviando os seus discípulos à semelhança ou da mesma maneira que ele foi enviado. Isso indica que nós de fato somos, ou podemos ser, muito mais parecidos com Jesus do que nós imaginamos. Senão ele não teria dito que os seus discípulos estavam sendo enviados da mesma maneira que ele foi enviado. E eu separei aqui alguns pontos interessantes sobre a forma como Jesus foi enviado e fazer um paralelo com a nossa vida. E a minha oração é para que o Espírito Santo te traga revelação ao teu coração, sabe? Entendimento, para você perceber que, caramba, não é que eu sou muito parecido com Jesus. Amém. Eu tenho muita similaridade com Jesus. Amém. Que eu posso viver como Jesus viveu. A primeira coisa que eu quero destacar para vocês está lá em Gálatas, no capítulo 4, versos 4 e 5. O apóstolo Paulo ele diz o seguinte: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Esse versículo, esses dois versículos, eles revelam duas coisas importantes sobre a forma como Jesus foi enviado. A primeira coisa é que ele foi enviado no tempo certo. Amém? Não está lá? Volta lá um pouco. Mas quando chegou o quê? Quando chegou o tempo certo, essa palavra no original, no grego, é a palavra kairos, que significa no tempo oportuno de Deus, no momento da história. É como se Deus estivesse olhando a história e houvesse uma janela na história, um tempo, uma janela de oportunidade. Exatamente nessa janela, Deus enviou o Filho dele. Ou seja, em toda a história da humanidade, para o cumprimento daquilo que Deus queria no projeto de redenção do povo, da humanidade, Deus escolheu uma janela para que Jesus se manifestasse. Então foi no tempo certo. E a segunda coisa que esses dois versículos nos revelam é que ele veio no tempo certo com o quê? Com uma finalidade ou um propósito. Diz lá, né? A fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Então, Deus, quando enviou Jesus, ele enviou no tempo certo e enviou com um propósito, com uma finalidade. Amém? Quando eu penso sobre tempo, e eu quero convidar você a fazer um pouco desse exercício ou dessa viagem no tempo, imagina, desde a criação do mundo, quantas gerações se passaram?
Põe no Google aí. Eu não sei a resposta, mas é um monte de gente que passou, né? Imagina quanto manezinho passou aí. Não, caramba. Hã? Esportes. Quantas gerações se passaram, né? Quanta história, quanta água já passou embaixo dessa ponte chamada humanidade. E nós, eu e você, fomos enviados por Deus e nascemos nesse período da história. Não sei se você já parou para pensar nisso. Eu creio que Deus, como soberano e criador de todas as coisas, aquele que está escrevendo a história, aquele que nos conhece e nos chama pelo nome, eu creio que Deus escolheu cada um de nós para que nós fôssemos enviados e nascêssemos para esta geração. Amém, queridos? Portanto, nós não estamos aqui por acaso. Você não é uma obra do acaso. Né? Você, não, eu nasci em 1972. Tô jovem, né? Um menino ainda. E eu quero crer no meu coração, e eu posso crer assim, porque a Bíblia me fala sobre isso. A Bíblia diz que Deus me formou no ventre da minha mãe, Ele conhecia. Ele já me conhecia lá, quando eu estava sendo formado. Eu creio que Deus, Ele me desejou, Deus, Ele me planejou, Ele sonhou a minha existência, e cada um de nós. E eu creio que eu não nasci naquela família, nem naquela cidade, nem naquele lugar, nem naquele ano, por acaso. Eu creio que assim como o Filho de Deus, assim como Cristo se manifestou no tempo oportuno de Deus, assim também nós também nascemos. Nascemos no tempo certo, no tempo oportuno, nós nascemos para esse tempo. Eu creio que você faz parte dessa geração, porque Deus tem um propósito para a tua vida. Assim como Deus tinha um propósito para Cristo, nós também temos um propósito, uma finalidade. Deus nos chamou para vivermos nessa geração, para sermos igreja de Cristo e para vivermos um propósito na história daquilo que Ele está fazendo hoje, nesses dias, nessa geração. Eu não sei se essa será a última geração, se haverão outras gerações, eu não sei. Eu sei que o tempo está passando e eu estou ficando velho. É ou não é? E por mais que você queira se achar meninão, você vai ver que não é bem assim. Começa a doer, né? A idade do condor. Dizem, né? Nessa fase também, a idade do condor. Está com dor aqui, está com dor ali. E você percebe que está passando e os nossos dias, eles foram contados na terra. E então, eu quero crer no meu coração que cada um de nós nasceu assim como Cristo, e cada um de nós tem uma finalidade, um propósito a cumprir, assim como Cristo. Eu estava pensando na vida de Jesus nesse sentido, e nós sabemos que o ministério de Jesus começou com quantos anos? Vocês lembram? Com 30 anos. Amém? A Bíblia fala um pouco a respeito da vida de Jesus ali, antes do seu ministério. Nós temos alguns destaques ali sobre a vida de Jesus, mas nós sabemos que aos 30 anos ele começou o seu ministério, e que o seu ministério durou o quê? 3 anos. Ou seja, houve um tempo certo para que o ministério de Jesus começasse, e um tempo certo para que ele cumprisse o seu chamado. E isso começou aos 30 anos. E foi legal de manhã que a gente estava conversando a respeito disso, porque muitas pessoas, às vezes, elas não entendem o propósito. Existe um propósito para a minha vida, mas afinal, que propósito é esse? E
Conversando com o pessoal, eu falei, talvez, queridos, o ministério de Jesus começou somente aos 30. Talvez aquilo que Deus tenha para você de forma pessoal, específica, talvez ainda nem tenha chegado o tempo disso se manifestar. Né? Como eu falei, eu estou com 50, né? E talvez você esteja nessa busca. Será que Deus tem um plano? Queridos, eu quero dizer para você, você não nasceu por acaso. Existe um propósito para a tua vida. E esse propósito está em Deus. Então nós nos assemelhamos muito a Jesus e nos parecemos muito com Ele quando nós pensamos em tempo e em finalidade. Fala para o teu irmão, um propósito na tua vida. Eu quero crer no meu coração que no tempo certo Deus vai te usar para cumprir o seu propósito. Amém? Ainda que você esteja olhando e não esteja entendendo, a revelação de Deus ela é progressiva. E a revelação de Deus tem estações também na nossa vida. Deus se move de formas diferentes, Deus cumpre propósitos diferentes na nossa vida, de formas diferentes em tempos diferentes. Amém? Então, eu quero dizer para você que você deve permanecer firme, conectado, e com certeza, no tempo certo, Deus vai cumprir o seu propósito na sua vida. Então, assim como o Pai me enviou, Jesus está dizendo, queridos, aqueles apóstolos, aqueles homens, aquela igreja que nasceu em Atos, ela foi escolhida para nascer naquele momento, naquela geração. Assim como essa é a igreja de Cristo hoje, nós estamos aqui, essa é a nossa geração. Nós não estamos aqui por acaso, estamos aqui cumprindo um propósito. Segundo aspecto que eu acho interessante sobre a forma como Jesus foi enviado e que nós nos assemelhamos muito a Ele, é sobre a identidade. Em Mateus 3, 16 a 17, naquela passagem onde Jesus ele é batizado, vocês conhecem essa passagem? Jesus ele vai em direção ao encontro de João Batista, e a Bíblia diz que ele é batizado por João Batista, e versículo 16 e 17, Mateus 3, 16 e 17, diz, logo que Jesus foi batizado, ele saiu da água, o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse, este é o meu Filho querido, que me dá muita alegria. Aqui nessa passagem, a Bíblia nos conta que quando Jesus foi batizado, ou seja, logo no início do seu ministério, que nós sabemos que depois do batismo iniciou efetivamente o ministério de Jesus, essa passagem ela é muito interessante porque a Bíblia diz que aconteceu algo inusitado. A Bíblia diz que o céu se abriu e o Espírito Santo veio sobre Jesus e uma voz do céu disse, afirmou, o Pai falando a respeito do Filho, afirmando a identidade de Jesus. O Pai disse, esse é meu Filho querido que me dá muita alegria. Ou seja, antes de Jesus começar o seu ministério, o Pai confirmou a sua identidade. Jesus, ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era um filho amado. Ele sabia que ele era um filho querido, um filho que dava muito prazer. E essa identidade guardou o seu ministério. E lá em Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo fala que algo semelhante acontece conosco também. Da mesma maneira que o Pai confirma a identidade de Jesus, a Bíblia diz que da mesma forma o Espírito Santo faz o mesmo comigo e com você. Olha que interessante, Romanos 8, 14 a 16. Diz assim, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai.
o Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Amém. Amém, queridos? Amém. Não é lindo isso? Da mesma maneira que o Pai afirma o Filho, da mesma maneira que o Pai confirma que Jesus era o Filho de Deus, amado e querido, a mesma forma o Espírito Santo faz isso conosco. Ou seja, o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Portanto, nós podemos ter a mesma identidade que Cristo, ou a mesma convicção que Cristo tinha de quem Ele era, nós também podemos ter essa mesma identidade. E vivemos a nossa vida não mais com medo, vivemos a nossa vida não mais como escravos ou como inimigos de Deus, mas vivemos a nossa vida como filhos amados, redimidos, justificados, que temos paz com Deus. Isso faz toda a diferença na nossa caminhada, queridos. Nas últimas semanas eu falei muito a respeito de Moisés, né, do povo hebreu ali saindo do Egito. E eu creio que um dos maiores desafios do povo hebreu ao sair do Egito foi de se livrar da mentalidade de escravo. Vocês lembram que os hebreus eles ficaram escravos no Egito durante 400 anos. Amém? Não foi um fim de semana de escravidão, né? Não foi um mês, não foram alguns anos, foram 400 anos. Ou seja, de geração passaram-se ali quantas gerações? Eles nasciam escravos e morriam escravos. Tudo que eles viviam e pensavam era com respeito à escravidão. Ou seja, eles tinham a mentalidade de escravo, eles tinham o DNA de escravo. E quando Deus tirou eles do Egito, eu costumo dizer que o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Era um povo livre, mas com a mentalidade de escravo. Por isso, eles tinham tanta dificuldade. Por isso, eles estavam sempre murmurando e reclamando e se lembrando das cebolas e dos alhos do Egito. Eu penso comigo, vai gostar de cebola e alho lá no quinto dos infernos, né? Porque eu gosto de cebola e alho, mas pelo amor de Deus, cebola e alho, tá bom, tinha cebola e alho no Egito, mas lá no Egito também tinha faraó, também tinha escravidão, também tinha sofrimento, também tinha angústia. Amém, queridos? Havia dor, morte. Tanto é que a Bíblia diz que o clamor do povo chegou aos céus. Tamanho sofrimento daquele povo, mas aquele povo, porque ele tinha uma mentalidade de escravo, eles não conseguiam se ver como um povo livre. A identidade deles estava corrompida. E por isso eles continuavam vivendo como escravos. E muitas vezes é isso que acontece com a gente. Nós somos lavados e remidos, nós somos perdoados, nós fomos chamados de filhos, fomos feitos filhos de Deus, assim como Jesus. Fala para o teu irmão, Jesus é teu irmão mais velho. Já parou para pensar nisso? Você tem um irmão mais velho. A Bíblia diz que Jesus é o primogênito, é o primeiro. E depois vieram todos nós. Você é tão parecido com Jesus que você é irmão dele. Acontece que Jesus sabia quem ele era. E muitas vezes nós não sabemos quem nós somos. E a nossa dificuldade em ser mais parecido com Jesus vem do fato de nós ainda nos enxergarmos como escravos, nos enxergarmos como inimigos de Deus. Nós ainda temos mais habilidade ou facilidade de enxergarmos somente a nossa miséria e não a graça maravilhosa de Deus sobre as nossas vidas. E aí a nossa mentalidade nos sabota, os nossos comportamentos nos sabotam, porque nós
apesar de podermos ser mais parecidos com Jesus, ainda continuamos como o povo que saiu do Egito, que não conseguia acreditar que eles seriam livres, habitando uma terra que manava leite e mel. Amém, queridos? Amém. Acho que o microfone está sem identidade. Não precisa do microfone. Acabou a bateria. Amém, queridos? Então, eu quero te encorajar a você entender que eu ousaria dizer que o teu destino é ser como Jesus. Amém. É para lá que nós estamos indo. A Bíblia diz que um dia nós seremos exatamente como Ele é. Então nós estamos nesse processo de transformação, onde a minha identidade de escravo fica para trás e agora eu tenho a identidade de homem livre em Cristo. Nós somos livres por causa do sangue do Cordeiro. Não precisa, tá? Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Amém. Então, queridos, agora eu quero ficar sem. Tô livre do microfone. Valeu, Rô. Obrigado, queridos. Sem vocês, essa igreja não ia funcionar. Os nossos voluntários amados que trabalham, que se dedicam. Vocês estão entendendo, então, queridos, a ideia aqui? Amém? Amém. Então, Jesus, ele começa o ministério dele sabendo quem ele é. Ele não tem dúvida sobre isso. E eu creio que, da mesma maneira, nós só vamos conseguir viver uma vida agradável a Deus, uma vida relevante. Vamos ser, de fato, salgados, sal da terra, luz do mundo, quando nós andarmos por essa terra com uma nova identidade. Amém? Com a identidade que nós recebemos em Deus, em Cristo Jesus. Vamos continuar. Terceiro, estamos caminhando já para o fim. Tem mais dois aspectos interessantes sobre a forma como Jesus foi enviado e a forma como Ele nos enviou. Como é muito parecido. Lá em Lucas 4, verso 1, a Bíblia diz que logo depois que Jesus saiu desse momento do batismo, Jesus foi batizado, então o Espírito Santo veio sobre ele e o Pai disse: esse é meu Filho amado em quem tenho muito prazer. A Bíblia diz que Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Mas se você notar aí no versículo 1, diz assim que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão, onde ele foi batizado, e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então a Bíblia diz que Jesus ele estava cheio do Espírito Santo. Jesus homem, ele foi cheio do Espírito Santo. E ele começa o seu ministério no poder do Espírito Santo. E nós sabemos que quando Jesus ele foi para o deserto, ele foi para lá para ser o quê? Tentado pelo diabo. E você conhece a história e você sabe que Jesus, cheio do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, ele vence o diabo. Naquela batalha ali no deserto, onde o diabo se apresenta a Jesus e começa a tentá-lo. Jesus, ele, cheio do Espírito Santo, ele vence o diabo. Ele vence a tentação, ele vence o mal e ele sai daquele momento. A Bíblia diz que então os anjos vieram servir Jesus, porque ele sai como vencedor dessa batalha. Então, assim como o Pai enviou Jesus, assim como o Espírito Santo revestiu Jesus, assim também a Bíblia diz, 1 João capítulo 5, versos 4 e 5, que da mesma maneira que Jesus venceu o mundo, nós também
podemos vencer o mundo. 1 João 5, 4 e 5. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Fala para o teu irmão, assim como Jesus, você também pode vencer o mundo. Não é lindo isso, galera? Sem vitimismo, galera. Amém? Nós temos o mesmo poder que estava sobre Cristo, é o mesmo poder que hoje habita em nós. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi capaz de derrotar o diabo, de vencer o mal. Assim também nós, cheios do Espírito Santo, poderemos vencer o mundo. Porque o João fala, todo aquele que é nascido de Deus pode vencer o mundo. E aquele que é nascido de Deus tem o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus na sua vida. Por isso que nós precisamos nos encher com o Espírito Santo. Então o poder que estava sobre Cristo está sobre nós, ou seja, você é parecido com Jesus. Até o poder que estava sobre ele é o mesmo que está sobre nós hoje. Amém. Então nós podemos vencer o mundo. Nós podemos dizer não para o diabo. Nós podemos vencer as tentações que se apresentam a nós. Nós podemos vencer as propostas que se apresentam a nós. Como diz a música, né, gente? Cadê o G? Mas eu escolho Deus. Está vencendo o mundo. O G está vencendo o mundo. Aleluia. Nós cantamos isso, né? Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para a minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Amém. Essa vida de Deus nós só podemos viver se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Amém. Ou seja, a capacitação para nós vencermos o mundo não é nossa. Você não vai vencer o mundo porque você sei lá. Porque você é forte. Porque você tem uma força de vontade maravilhosa, né? Porque você é muito inteligente. Não, galera. A força para nós vencermos o mundo está em Deus, no Espírito Santo de Deus. E quando nós nos enchemos com Ele, nós nos enchemos com esse poder que nos mantém de pé, que nos mantém alicerçados, que nos mantém fiéis a Deus. Assim Jesus, ele venceu o mundo. E esse mesmo poder que estava sobre Cristo para que ele vencesse o diabo, foi com esse mesmo poder que ele cumpriu o seu chamado e o seu ministério. Lá em Lucas capítulo 4, quando Jesus ele entra na sinagoga, a Bíblia diz que Jesus ele tinha um hábito de ir à sinagoga no sábado. E diz que um sábado ele entrou, ele pegou o rolo do profeta Isaías, Lucas 4, 18 e 19, e ele leu assim: o Senhor me deu o seu Espírito, e ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres, e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos, e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Diz o texto que em seguida ele fechou, força de expressão, que não era um livro que você fechava no rolo, mas ele enrolou o livro, e ele disse: hoje se cumpriu essa promessa, hoje se cumpriu essa escritura. Jesus estava dizendo: porque o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Espírito de Deus me ungiu, me capacitou, me deu poder. Por isso eu hoje levo boas notícias aos pobres, eu fui enviado para anunciar liberdade aos presos, eu dou vista aos cegos, eu liberto os que estão sendo oprimidos. Jesus estava dizendo que tudo o que ele fazia por causa do poder do Espírito Santo que estava sobre ele.
Assim, da mesma maneira, Jesus disse para os seus discípulos: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Atos 1:8 diz: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Ou seja, assim como o Pai enviou Jesus, assim como o Espírito Santo veio sobre Jesus, assim também o Espírito Santo veio sobre nós. E o mesmo poder que estava sobre Jesus é o mesmo poder que hoje está sobre nós. Então tudo que nós vamos fazer para cumprir o nosso chamado vai ser pelo poder de Deus em nós. Não diz respeito a nós, diz respeito a Ele. Aquilo que Ele está fazendo, aquilo que Ele quer fazer, nós somos somente ferramentas nas mãos dEle. Eu não sei se isso te alegra, mas quando eu penso nisso, isso tira um peso das minhas costas. Porque eu falo assim: obrigado, Senhor, porque esse cabra safado aqui não ia fazer nada. Eu sou limitado, eu sou pequeno, mas o teu poder em mim fará grandes coisas. Amém. Então, queridos, nessa hora eu me liberto desse peso de querer fazer as coisas na força do meu braço, na minha capacitação. Eu só preciso me dispor, eu só preciso: Senhor, eis-me aqui. Senhor, usa a minha vida, me capacita, me unge com o teu Espírito, me dá graça, me dá força, para que eu possa viver e cumprir o meu chamado. Porque Jesus fez tudo o que fez como homem. Ele não fez tudo o que ele fez como Deus, porque ele se esvaziou. Ainda sendo Deus, ele escolheu viver como um homem. E tudo que ele fez como homem. Ele fez pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Amém, querido? E isso está disponível para nós. Vocês percebem como nós somos parecidos com Jesus? Na nossa identidade como filhos, nós somos parecidos com Ele no poder que se move nele, que se move em nós. Queridos, nós temos um privilégio de poder viver nessa geração. Esse é o tempo que o Senhor fez para nós. Nós não nascemos em outras décadas, em outros tempos. Nós nascemos nesse momento da história. E Deus é Deus da história, e Ele está se movendo nesses dias, assim como Ele se moveu lá quando tirou o povo do Egito, assim como Ele se moveu na época dos profetas, assim como Ele se moveu na época de Cristo, assim como Ele se moveu durante todas as gerações da história. Ele está se movendo hoje. Deus tem coisas para fazer nesse ano 2022. Ainda esse ano Deus tem coisas para fazer na tua vida, na tua casa, nessa cidade, nesse país, nesse mundo. E Ele quer fazer isso através da minha vida e da sua vida, se nós escolhermos ser mais parecidos com Jesus. Amém. Amém. Eu ia falar uma coisa aqui. Eu não vou falar. Vende. Às vezes a gente quer se parecer com tanta coisa, com tanta gente. Nós precisamos entender que a nossa referência é Jesus. Não há outra referência para nós. Aliás, se nós temos Cristo como referência da nossa vida, que outra referência nós poderíamos buscar? Quem outro poderíamos imitar? Se Ele é o autor da vida, Jesus é o homem que Deus queria que todos nós fôssemos. Jesus é o humano que Deus sonhou que todos nós fôssemos. Então que nós possamos colocar os nossos olhos em Cristo. E por mais surreal que isso pareça, eu quero dizer para você que sim, é possível. Você pode ser mais parecido com Ele. Cada dia
Uma das coisas que me dá um pouco de esperança quando eu penso na vida, e quando eu penso na minha vida, porque pensar na vida dos outros é fácil, difícil é pensar na sua própria vida, né? Mas uma das coisas que me dá esperança quando eu olho para mim mesmo é que eu consigo me lembrar do dia em que eu conheci Jesus e eu tive um encontro real com Ele em 1992. E eu consigo olhar para mim hoje e perceber que pela graça de Deus, pelo favor dele, eu consigo ver muito mais Jesus hoje na minha vida do que eu via há 30 anos atrás. Isso me dá esperança, porque eu falo, poxa, afinal de contas, Jesus está sendo formado dentro de mim. E quanto mais as pessoas verem Jesus em mim, mais essa vida vai ter valido a pena. E eu não penso em coisas muito mirabolantes, sabe? Megalomaníaco. Se minha esposa vê Cristo em mim, eu já estou vivendo uma vida com propósito. Se o meu filho ver Cristo em mim, já está valendo a pena. Se vocês verem um pouquinho de Jesus na minha vida, já valeu. Porque quando a gente pensa em mudar o mundo, esse é o nosso mundo. Nosso mundo são aqueles que estão à nossa volta. Nosso mundo mais próximo é a nossa casa. É ali onde os vínculos são mais profundos, onde a gente passa o maior tempo do nosso dia. Se Jesus em mim mudar o meu mundo dentro de casa, já está valendo a pena. Se Jesus em mim mudar a minha rua, nossa, já seria maravilhoso. A nossa cidade. Amém, amados? Amém. Você pode ser mais parecido com Jesus. Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. E esse é o trabalho dele. E ele é incansável. E a palavra de Deus diz que a boa obra que ele começou, ele é fiel para terminar. E a obra é essa. Quando eu passo ali no Rio Tavares, eu fico depressivo. E a obra ali parece que... Mas fiel é o Senhor. Fiel é Deus para terminar o que Ele começou na nossa vida. Você não será uma obra mal acabada. Amém? Jesus será formado em você. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor amado, eu te louvo, Deus, por essa palavra bendita. Te louvo, Senhor, pelo privilégio que nós temos de podermos pensar na ideia de que sim, o Senhor quer que nós sejamos mais parecidos contigo, de que não é presunção, não, Senhor, é objetivo de vida, é a convicção de que o Teu Espírito Ele está trabalhando dentro de nós e Ele está moldando a nossa vida, Ele está incansável ali, trabalhando, perseverando, nos convencendo, criando caminhos dentro de nós, lapidando o nosso coração, a nossa alma, mudando a nossa maneira de pensar.
Eu me alegro com isso, Senhor. Porque eu sei que o Senhor é fiel para terminar o que o Senhor começou. E ainda que a minha carne seja obstinada, maior é o teu poder em nós, Senhor. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E eu estou certo de que Tu és poderoso para mudar a nossa sorte, de que Tu és poderoso para mudar a nossa história. Ah, Jesus, nós queremos ser como Tu és. Queremos viver como Tu viveu. Queremos ser uma expressão de quem Tu és nessa geração, Senhor. Levando o Teu amor, levando a Tua graça, levando esperança, vida, Senhor. Porque assim como o Pai Te enviou, assim o Senhor nos enviou, diz a Tua palavra. E nessa autoridade, com esse poder que está sobre nós, nós queremos viver uma vida agradável a Ti, Senhor. Uma vida cheia de propósito, uma vida relevante. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Eu oro pela minha vida, eu oro pelas vidas dos meus irmãos. Eu oro para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. A cada dia, dia após dia, de passo em passo, de glória em glória, de fé em fé, de esperança em esperança, Senhor. Nós queremos avançar, progredir, crescer, até que fique claro e evidente que é o Senhor quem mora em nós.